esse tema aqui, a estranha moral espírita. Por que estranha? Porque as coisas que são diferentes costumam ser chamadas de estranhas, certo? De alguma maneira é estranho, até para os espíritas. Então, costumeiramente, entende-se moral como um conjunto de regras adquiridas, seja através da educação, da cultura, da tradição ou da religião. E essas regras terão que ser seguidas para que a pessoa tenha uma boa conduta social, ou religiosa, ou pessoal, não é isso? Eu deixei de lado a matéria acadêmica chamada moral. Existe dentro da escola de filosofia uma matéria nas faculdades chamada moral, mas não é isso que a gente quer tratar. A gente quer tratar do ser humano, do comportamento humano, né? E sempre que vocês lerem Kardec, quando ele fala moral, ele não está falando boa moral ou má moral, ele está falando comportamento. Essas coisas são importantes da gente ir fixando, porque o Kardec escreveu no século XIX, dentro de certos conceitos filosóficos que ele possuía e que os espíritos foram reforçando para ele. Mas vai passando o tempo e a gente vai entendendo o que leu com os olhos de hoje, só que não é a mesma coisa. Eu vou apresentar, por exemplo, a palavra caridade, não é? Fora da caridade não há salvação, que Kardec escreveu lá. Porque ele contrapôs fora da igreja não há salvação? Então, mas caridade, em francês é carité. E quando você olha no sinônimo de carité, é altruísmo. O que é altruísmo? É amor ao próximo, certo? Um amor universal ao próximo. Veja que diferença entre caridade, no sentido de benevolência ou beneficência, qualquer coisa que você vai, coitado, está precisando, quer dizer, eu sou a ótima e ele é o coitado, entende? Acabou. Quer dizer, usamos assim segundo o catolicismo usa, porque é a tradição do nosso país. Mas Kardec não usava com esse sentido. E é preciso saber, porque muitas das vezes você não... Ao pensar com os olhos de hoje sobre a caridade, como se está acostumado a falar dessa palavra, não se entende corretamente o que foi que ele escreveu. Estou sendo clara? Existem muitas palavras com a mesma significação, né? Então, basicamente, se pensa em moral isso, um conjunto de regras, se aprendeu na escola, ou na família, ou na religião, ou onde for, e elas têm que ser seguidas. Para que elas têm que ser seguidas? Para que você seja considerado uma pessoa de boa conduta. Ok? Essas regras, elas implicam, obviamente, se elas têm que ser seguidas, em obediência e punição aos desobedientes. Sejam elas quais forem. Mas na medida em que estabelece-se regras pela obediência e punição aos desobedientes, o que vai acontecer é que a gente está estabelecendo que algumas pessoas são de bem, de caráter, com méritos e dignas de salvação e outras não são. Então existe um processo de julgamento e de segregação. Ah, mas tem as regras da sociedade, a gente precisa seguir as regras do trânsito. Sim. Sim. Só que a questão, a postura que eu entendo como a melhor, vocês têm os seus pensamentos, o direito a eles pelo arbítrio, é claro, a postura não é uma postura de obediência, e sim de cooperação. Eu vejo as regras de trânsito, eu vejo que aqui tem um horário, a palestra começa que horas? Então, adianta eu chegar aqui 9 horas da noite ou 7h30 da manhã? Então eu vou cooperar com a casa, eu chego o mais certo que eu possa.
eu vou cooperar com as regras de trânsito, porque se todo mundo cooperar, não diminui os acidentes. Não é uma questão de submeter-se pela obediência, mas de entender para que elas servem e a partir de então você cooperar. Ah, mas a gente aprendeu, principalmente as pessoas mais velhas, tá certo? Não eu, claro, né? Então, obedecer pai, mãe, avó, não sei o que, professor na escola, sim, aprendemos. Porém, a sociedade está amadurecendo. A questão da obediência, ela implica em submeter-se. Então, você aprende, tem que ser assim, tem que fazer assim, e tem que, se não fizer, vai apanhar, ou vai ser punido, ou vai isso, ou vai aquilo. Na verdade, quando se pensa em que somos espíritos livres, filhos de Deus, estamos aqui em processo evolutivo, essa questão de subjugar, submeter, não combina. E o mundo não é, e não é só quem é espírita que tem esse entendimento. O mundo está mudando muito rápido em termos de compreensão dos direitos que todos têm, que são iguais. Não importa que tenha esse governo, aquele governo, que essa lei caiu, a outra subiu, o processo de igualitação existe? Acho que tem um espírito de outro planeta falando. O processo de, aos poucos, ir criando igualdade de direitos, de oportunidades, é um processo que não será freado por ninguém. Ele vai ser estancado aqui, um pouquinho, uns anos, aqui e acolá, mas ele é um roldão que ele vem. E ele vem desde o século XVIII, quando começaram as ideias liberais, as ideias de igualdade. E elas vão criar um monte de encrencas no mundo. Por quê? Porque enquanto você não tem ideias de igualdade, ideias de liberdade, tudo está como sempre esteve e as pessoas obedecem e se não obedecer vão ser punidas e assim por diante. Mas na hora que começam a surgir no mundo as ideias de liberdade, as ideias de igualdade para todos, as ideias de que todos têm que estudar, todos têm direito ao conhecimento, todos têm direito às mesmas oportunidades. A hora que começam essas ideias, começa uma oponência entre quem adota para si uma postura conservadora, ou seja, não mude as coisas, elas têm que continuar assim. E as pessoas que são as pessoas progressistas, que elas desejam algum tipo de mudança, de renovação e de igualdade. Quem erra mais? Quem é conservador ou quem é progressista? Quem faz? É óbvio que quem é progressista erra mais. Por quê? Porque está lidando com o novo, está criando um novo, está propondo uma mudança, está propondo algo diferente que nem sempre é o ideal, mas que está mexendo com aquilo que se chama status quo, as coisas paradas. Entendeu? Não estou criticando ninguém, cada um tem o direito de pensar como quer pensar, mas é assim que funciona o mundo. E a gente vai ver isso no Espiritismo. O Espiritismo vem como uma ideia altamente liberal e progressista. E vai ser atacado, obviamente. Por quê? Porque está criando coisa nova. Entende? Então é assim que funcionam as coisas no nosso mundo. Então, gradativamente, nós iremos substituir a noção de obediência pela noção de cooperação. E quando a lei é errada, ela privilegia grupos, e quando ela é injusta, então existem os meios de se reivindicar. Né? Se reivindica de várias maneiras e você vai reivindicar até que você consiga um equilíbrio, pelo menos plausível, para as coisas, e é assim que vai. Portanto, para o futuro, não teremos essa situação. Ah, mas existem pessoas que são bandidos, existem pessoas assassinas, existe.
Essas pessoas não têm que ser punidas? Sim, elas estão dentro das leis sociais, mas isso não significa que elas sejam pessoas que não merecem respeito, no sentido como seres humanos. Elas têm que acertar sua situação social, é óbvio, porque o arbítrio de alguém termina quando você invade o arbítrio de alguém, você equivocou-se. Eu faço cursos em locais onde existem pessoas infratoras, inclusive drogados que estão em vias de recuperação. A capacidade que eles têm de acompanhar um estudo e o patrimônio de informações, de conhecimento, de experiência que eles trazem no encontro é de abrir a boca. Então, a gente sabe, não é porque uma pessoa está numa situação assim, que ela é um zero, que ela não existe. O que está acontecendo é que ela está numa dificuldade, sem dúvida, né? Bom, seguindo então. Fundo do mar. A moral, ela varia entre povos, épocas e grupos sociais. Precisa explicar isso? Não. Existem povos poligâmicos, existem povos que são diferentes da nossa maneira de ser. Se você vai para Portugal, tem hábitos diferentes. Se você vai para a Austrália, cada local e cada época tem uma variação muito grande. No entanto, no século XXI, todos os países, todos os grupos sociais, eles caminham no processo de encarar, às vezes mal e porcamente, mas a liberdade, a igualdade, os recursos que seriam de justiça social. Gostou desse, né? Pois é. Então, é que Kardec aprendeu e ensinou o que se chama espiritualismo racional e psicologia espiritualista, que ambos compuseram aquilo que depois vai ser chamado de ciências filosóficas. Esse espiritualismo racional, ele vai nascer dentro das universidades francesas, em oponência ao materialismo que foi decorrência da Revolução Francesa. Deixa eu explicar melhor. A Revolução Francesa separa a igreja de Estado, porque a igreja não andava no Estado, né? Houve essa separação necessária, importante e que teria que acontecer. Aconteceu. Não estou entrando no mérito do terror da Revolução, é outra coisa. São os pensadores da Revolução Francesa já haviam proposto isso e aconteceu. E aí, ocorre que quando você separa, quem era católico, dedicado, etc., permaneceu sendo. A França não tinha protestantes, porque eles mataram todos os protestantes na noite de São Bartolomeu. Devia ter alguém escondido, mas oficialmente não tinha protestante. O que é ruim, porque não tem confronto de ideias. Então era católico, e se deixasse de ser católico, seria o quê? Materialista. Não tinha meio termo, vocês perceberam? Então toda a intelectualidade, o pessoal da cultura, todo mundo dessa ordem, as pessoas que pensavam um pouco mais sobre a vida, eles acabaram deixando a igreja, portanto, tornaram-se materialistas. Só que isso começou a não satisfazer. Por quê? Porque quando você... Deus não é o patrimônio da religião, Deus é o patrimônio da humanidade. A existência da alma não é o patrimônio da religião, é o patrimônio da humanidade. No entanto, a igreja sambarcou Deus, as religiões sambarcaram Deus e a alma e tudo mais. Então, quando você se afasta, você fica sem cultivar esse lado. E aí, muita gente começou a se incomodar. E aí, dentro das universidades, dentro da Sorbonne, que era mais importante, vai surgir uma reação, que Kardec escreve, uma reação oportuna, necessária, tá certo? E essa reação ajudou, a reação no campo de ideias, ajudou depois a instalação do espiritismo. Essa reação acaba se... ela vai... Não. Espera um pouquinho, pera, tá tudo errado aqui.
vai acabar, é porque é aqui atrás do esquiço. Então, essa reação começa a se chamar espiritualismo racional. Então, muitas pessoas começaram, espera um pouco, a gente quer ter um espiritualismo, a gente quer cultivar o espiritualismo, mas não o religioso. Entenderam? Porque é racional, o espiritualismo sem religião. Então, começou esse movimento dentro das universidades, e esse movimento acaba formando todo o campo do que hoje se chama ciências humanas. Então, todas as ciências humanas, elas vão ter as suas matérias, os seus objetivos modificados por essa ideia de um espiritualismo racional. E Kardec estava estudando nesse tempo, ele estava vivo e ele aprendeu com o Pestalozzi e fundou escolas. Assim que ele saiu da escola do Pestalozzi, ele fundou a escola, diretor de escola. Ele não era professor de escola, ele era diretor de escola. Essa escola, depois ele fundou outra escola maior. Bom, e a psicologia espiritualista é mais antiga ainda do que o espiritualismo racional. O espiritualismo racional, ou as ciências filosóficas, a gente vai ter o nome mais importante, o Victor Cousin, e a gente vai ter na psicologia espiritualista Meni de Biran. Esse é o criador da psicologia espiritualista. Ele, através de pesquisas que fez, descobriu que nós somos alma encarnada. Olha que interessante, não foi Kardec que inventou esse termo alma encarnada. Esse termo já existia desde o Meni de Biran criou isso aqui em 1804, que é o ano em que o professor Hippolyte nasceu. Então ele cresceu a vida inteira sabendo que somos alma encarnada, porque era assim que se estudava lá. Bom, então essas ciências filosóficas, elas vão dominar as escolas de primeiro grau, segundo grau, universidades, e aqui no Brasil também, e assim por diante. Um dia, por um outro motivo de encontro, eu trago os livros, os manuais das ciências filosóficas para vocês verem. São os manuais do Paul Janet, traduzidos para a língua portuguesa, e vocês vão ver que nesses manuais das ciências filosóficas, ou espiritualismo racional, como você queira, não faz uma coisa ou outra, você vai encontrar todo o conteúdo do Livro dos Espíritos, porque é o material com que Kardec lidava, o que ele estava na cabeça dele, o que ele ensinava, o que ele foi perguntar para os espíritos, o que fazendo a grande diferença entre o espiritismo na França com Kardec, claro, e o new espiritualismo nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde eles pesquisavam o fenômeno, mas eles não tinham perguntas de ordem filosófica. Então, Kardec definiu o espiritismo como ciência filosófica, porque no tempo dele, a ciência filosófica compunha uma grade do que se chama ciências morais. Olha que interessante. Tem uma lista de tudo isso, vai sair essa lista tudo detalhado, o nome das matérias e as subdivisões, vai sair tudo isso no livro do Paulo Henrique, que vai ser lançado no 10 de agosto. É muita coisa para eu ficar listando aqui, também não tem sentido, né? Mas é interessante saber que dentro das ciências filosóficas, né? Dentro das ciências morais, você vai ter ciências psicológicas e ciências metafísicas, e tudo isso está dentro das ciências filosóficas. E Kardec coloca o espiritismo como uma ciência filosófica. Muito bem, as ciências psicológicas, que o pessoal estudava na faculdade, nas escolas, estudava isso aqui, os fatos do espírito humano, o verdadeiro, o bem e o belo, e outras coisas. Isso aqui. E estudavam as ciências metafísicas, a causa primeira, Deus, né? A alma, o corpo, a matéria, a vida e assim por diante. É o que eles estudavam, os alunos estudavam, todo mundo estudava isso daí. Isso foi durante um certo tempo, até que houve uma mudança no governo e subiu para governar o sobrinho do Napoleão Bonaparte, que era Napoleão III, e ele vai submeter-se à pressão da igreja e vai trazer a igreja de novo, não para ser junto com o Estado, mas aquela coisa assim, sem religião o povo não tem moral. Sabe esse joguinho?
E aí eles vão destituir os professores de filosofia das faculdades e vão pôr outras pessoas que vão fazer outro tipo de estudo. E vão apagando as ciências filosóficas do meio escolar. Então, a moral para as ciências filosóficas era a moral do dever. Assim que Kardec sabia, assim que ele ensinava, é isso que havia na cabeça dele quando ele vai conhecer as palavras dos Espíritos. Então, a moral do dever, ela está ligada à autonomia. A autonomia é eu escolho como eu decido. A minha lei interna, certo? Lei interna. E engraçado que no Espiritismo, onde estão as leis universais? Dentro de nós. Então, claro que conforme o meu grau evolutivo elas estão. As leis universais em Jesus estão muito mais desenvolvidas do que em mim, claro. Mas eu vou usá-las da maneira que eu posso usar. Então, pois é, isso se chama autonomia. Opondo-se à heteronomia, que é você obedecer regras externas, decisão de outros e ir para a submissão e para a obediência. E a heteronomia, ela está na moral do egoísmo, que é a moral materialista. Você faz tudo só para você ter prazer, porque a dor você não quer. Então o materialista vai pensar só em dor e prazer. E também a heteronomia está na moral da submissão, que é basicamente a moral religiosa, onde você tem que se submeter ou você vai para o inferno. Ou você faz o jeitinho que tem que fazer, ou você vai ser punido por Deus. Vocês não estão perguntando nada. Então vamos em frente. O dever para as ciências filosóficas era entendido como um ato livre da vontade. Olha que legal. Imagina que você ensina para crianças, para jovens, para universitários, e você discute isso na sua casa, na sociedade, que o dever é um ato livre de vontade. E aí vem uma nova palavra. Eu falei da palavra caridade. A palavra dever hoje é entendida como obrigação, como submeter-se a. E a palavra dever para as ciências filosóficas ou espiritualismo racional, que é onde Kardec aprendeu e o que ele transferiu para dentro do espiritismo, a palavra dever tem este sentido, um ato livre de vontade. Então, se eu faço algo, eu faço pelo meu ato livre de vontade, autonomia. Eu decido que eu vou fazer isso. E vou fazer pela minha vontade. E não porque estou sendo obrigada, porque eu vou ser punida, ou porque os outros não vão gostar de mim, ou porque todo mundo faz, faço eu também. Então, e é interessante que isso aqui é muito antes do Espiritismo, mas a gente pode completar aqui dizendo, ora, por que um ato livre da vontade? Porque sou um espírito individual e individualizado, eu escolho meus pensamentos, e através dos pensamentos vêm as minhas palavras e os meus atos. Porque a palavra e o ato é consequência do pensamento. A base é o pensamento. Muitas vezes se fala assim, estou sofrendo porque fez não sei o que na vida passada. Não, você está sofrendo porque você pensa de uma maneira que não é funcional para você. Mas não fiz a coisa errada na vida passada? Fiz na vida passada, na anterior, nessa, vai fazer nas próximas, assim por diante. Não é o que faz que nos traz problemas, é o que a gente pensa. O pensamento é que provoca palavras e atos. Basta vocês observarem a vida de vocês. Então, no Espiritismo, nós vamos ver um gigantesco diferencial em relação a outras doutrinas e uma sequência das ciências filosóficas no conceito de todos os seus princípios. O Espiritismo é composto de uma série de princípios, que esse conjunto de princípios estabelece o Espiritismo, e esses conceitos, eles são uma nítida sequência das ciências filosóficas. A diferença maior é que nas ciências filosóficas eles não sabiam que a alma fica ativa quando desencarna, que o espírito está ativo,
Eles achavam que tinha uma ligação entre espírito e corpo, mas não haviam conceituado o perispírito, e eles não entendiam da mediunidade. De resto, eles sabiam tudo, parecido com o que depois foi o espiritismo. Então, esses princípios formam a filosofia do espiritismo, e se forma a filosofia, forma a sua pedagogia e forma a sua moral. Não existe moral que não esteja baseada em princípios, em uma doutrina, que são princípios filosóficos. A moral é consequência de uma filosofia. Então, os princípios básicos do espiritismo são a estrutura da sua moral. Na verdade, quando você fala em princípio, você vai falar em ética. A ética é o estudo dos princípios de uma filosofia. O estudo dos princípios de uma filosofia que deriva numa moral. Tanto que Kardec diz, o espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais. Então ele sabia perfeitamente o que ele estava falando. Não são palavras à toa, não é ciência, filosofia e religião. Tem gente que fala da religião. Religião é parte da filosofia da vida da pessoa. Acertaria melhor se dissesse ciência, filosofia e moral. Mas não precisa mais falar assim, porque a gente já entendeu que se o espiritismo é uma ciência filosófica, isso era uma classificação de onde o espiritismo se encaixava dentro do conhecimento do século XIX. Como é que estavam as coisas classificadas. E de consequências morais, porque trata da alma, trata do indivíduo. Entende? Então, na verdade, o princípio é ligado à ética, mas de uma forma geral, a gente vai falar moral. A moral é consequência da ética. Então, essa estrutura do espiritismo, que são os seus princípios, vai ser essa estrutura estudada à luz da máxima de Jesus, agir como gostaríamos que agissem conosco. Não tem como separar uma coisa da outra coisa. Se a gente tem Jesus como modelo de conduta humana, então o pensamento básico de Jesus, ele é uma forma, uma chave para se estudar e se aplicar os princípios do Espiritismo. E são esses os princípios, até que alguém prove que não são. A existência de Deus, a existência do Espírito e da matéria, que são elementos criados por Deus, a imortalidade dos Espíritos, que é uma lei universal, a reencarnação dos Espíritos, que é outra lei universal, a evolução dos Espíritos, que é uma lei universal, o livre-arbítrio, que também é lei universal, as consequências naturais sem que são também a lei universal, a mediunidade, lei universal, pluralidade dos mundos, idem, espíritos em erraticidade, influência dos espíritos sobre nós, que é diferente de mediunidade, e ação dos espíritos sobre os fenômenos ou nos fenômenos da natureza. Esses são os princípios que se reconhecem no Espiritismo. A gente reconhece pela introdução do livro dos Espíritos e pelos capítulos do livro dos Espíritos, que é o livro básico. E alguns desses temas vão sendo desdobrados nas demais obras da codificação. Pessoas ou vasos? Não é engraçado? Tem dia que você olha uma coisa, tem dia que olha ver outra. Então, eu pus essa ilusão de ótica aqui para que a gente possa mostrar o seguinte. Existe, infelizmente implantado e muito bem sucedido no meio espírita, um pacote de erros. Esse pacote de erros, ele desvia a moral dos espíritas para outras doutrinas. A gente sai daqueles princípios olhado à luz da máxima de Jesus e com o entendimento de que o dever é um ato livre da vontade e que é o pensamento que determina palavras e atos e que na realidade eu tenho autonomia para decidir as coisas, né? Que autonomia e livre-arbítrio são sinônimos, mas a gente se desvia um pouco disso quando vem um pacote de erros. E o pacote de erros, infelizmente, é composto assim. Deus age, Deus quer, Deus não quer, Deus fez, Deus deixou de fazer, tá? É porque Deus me decide, me decide sobre nós,
nos pune ou nos premia. E o que mais? Vocês estão vendo os princípios desviados aqui? Reencarnação é para pagar dívidas de outras vidas. Estou passando dificuldade porque eu fiz coisa errada na vida passada. Lembram? Não é isso. Está passando dificuldades em primeiro lugar porque é normal que se passe dificuldades. Quando a gente não conhece uma coisa, a gente não tem dificuldade de lidar com ela. Cada encarnação é uma nova oportunidade. E não é o que fez em vida passada, é a maneira de pensar. Se a maneira de pensar que está dando dificuldade hoje veio da vida passada, tudo bem. Mas é a maneira de pensar que cria problema. Não é o que você fez. Evolução agora. Evolução não se faz gradativa individualmente. Você precisa que os altos espíritos, os bons espíritos te ajudem e te socorram. E são eles que vão te empurrando. Depende de Jesus ou dos bons espíritos a sua evolução. Enquanto que o Espiritismo diz, estamos em evolução e temos autonomia. E vamos evoluindo conforme a gente pode. Gradativamente. O arbítrio. O livre-arbítrio, que é a sua autonomia, é entendido que você tem arbítrio não para você ter liberdade, sim para você obedecer. Porque se você quiser ter liberdade, você vai errar mais. E se você errar mais, você vai pagar mais na próxima encarnação. E se na próxima errar mais, na outra vai pagar mais, e assim por diante, cada vez pagando mais. Um sofrimento atroz que não acaba mais, porque Deus está te punindo, afinal de contas, você fez coisa errada. Agora, a lei. O arbítrio, quando se estuda em Kardec, ele está casado com as consequências naturais. É livre-arbítrio e consequências naturais. Porém, foi feita uma apropriação indébita de uma lei da física, da lei da natureza, a lei físico-química do planeta, de causa e efeito, ou ação e reação, e entende-se isto, que as coisas que nós pensamos e fazemos estão subjugadas a causa e efeito, ou seja, ao determinismo. Porque se, por exemplo, eu pegar essa flor aqui, que ela é de papuano, sei lá qual é, e engolir, começa a digestão ou não começa? Começa. O estômago sabe que não é coisa, não é comida? Não. Se eu engolir isso aqui, começa a digestão ou não começa? Sim, é determinista. Agora, por que eu engoli? É diferente. Eu engoli porque eu caí e engoli sem querer. Eu engoli porque eu fui desafiada, duvido que você engula, eu engoli. Tá certo? Ou então era do João e eu peguei e ele está chegando e eu não tenho onde pôr isso engolir. Então os motivos nossos são diferentes. Por isso você não pode pensar em relação ao ser humano em causa e efeito que é determinista. Isso só serve para as leis físico-químicas e biológicas do planeta. Claro que quando você pensa nisso, você desenvolve culpa, que é algo que também não tem no Espiritismo. Como eu posso ter culpa se eu estou em evolução? A culpa significa que eu deveria acertar. Mas como eu deveria acertar se eu estou em evolução? Estou falando com clareza isso? Se eu estou em evolução, implica em acertar e errar. Ou não? Claro. Tudo que eu não sei ainda direito, eu vou errando e vou acertando. E do erro sai o acerto e assim vai. Agora, se eu desenvolver culpa, eu estou entendendo como se eu fosse católica, e eu falo isso respeitosamente, que eles têm o direito de pensar assim, que é a doutrina deles. Mas nós, quando desenvolvemos culpa, nós estamos nos comportando como se fôssemos católicos. Quer dizer, deveria ser perfeito, mas não é. Só que no catolicismo, houve a queda. E no Espiritismo é sempre uma evolução contínua. Não é isso? Estou falando claro ou estou deixando um pedaço sem explicar? O perispírito é considerado sede da memória e como se fosse uma pessoa que faz coisas. E ele é impossível, porque ele é matéria, né? É um corpo, simplesmente. E a mediunidade é entendida como um privilégio, tanto que os médiuns famosos são endeusados, e
Também é dito que quando você aplica a mediunidade, você vai trabalhar como médium no centro espírita, isso diminui suas dívidas morais. Ué, você não sabia? Podia estar assim, que desconto tudo. Vocês gostaram do pacote? Já passei. Deixa o pacote. O pacote é para vocês pensar. Né? Então, nós vamos convidar vocês, encerrando aqui essa palestra, vamos estudar os princípios básicos do Espiritismo. Está na hora. Né? Vamos estudar a Gênese restaurada. Vamos nos pôr ao lado de Kardec, porque afinal de contas nós de hoje, sem querer, saímos do lado dele, seguindo coisas que não tem nada a ver com o Espiritismo. É um modo de dizer, tá certo? Porque ele não está se ofendendo por causa disso. Porém, é isso que está acontecendo. Vamos ver a diferença renovadora e libertadora que o Espírito trouxe para o mundo. Que diferença é essa? São seus princípios, entendidos como recursos pessoais de autonomia, entendidos como o seu pensamento determina as coisas, entendido como sempre a luz da máxima de Jesus, agir como eu gostaria que os outros agissem. E também entendido, dentro do assunto de autonomia, que dever, seja o dever que for, é um ato livre da vontade. Eu não vou fazer por obediência, eu vou fazer porque eu quero, porque eu entendo que deva ser feito, seja o que for. Então acabou aquela coisa falsa de sacrifício. Sacrifício é você sofrer para agradar a Deus. E no Espiritismo não existe esse conceito. Existe o conceito da escolha. Eu quero fazer. Eu não quero fazer. Acabou. Algum problema? Nenhum. Não vai para o inferno, nem Deus pune, nem fica triste, nem coisa nenhuma. Porque cada um vai escolher conforme ele pode escolher. Ou vocês acham que as pessoas que estão matando gente por aí, eles estão fazendo, achando que estão fazendo errado? Eles acham que estão fazendo certo. Estão no nível evolutivo deles. Né? Ou não? Vocês não gostaram disso, né? Mas é preciso compreender. Porque a gente já foi desse jeito. Ou não? Pois é. Então, nós determinamos a nossa vida pelos pensamentos que cultivamos. Observa o que você... Observa, eu não falo de você. Observa o que eu, cada um observa o seu, o que você vive pensando. O seu pensamento determina a sua vida, determina suas companhias espirituais, determina suas palavras e determina os seus atos. Não adianta você ficar o tempo inteiro com raiva, aí quando ele chega, ele sentiu aquela energia ruim. E talvez ele não perceba exatamente o que aconteceu, mas ele não tem vontade de chegar perto de mim. Compreende? Porque estamos emanando aquilo que a gente pensa. E os espíritos oportunistas, que estão por aí, são a grande maioria, e os maldosos, que se aproveitam dos outros, estão bem. E eu quero isso para mim? Se quiser, tá bom. Né? Então, por isso, e claro que não é bem isso, mas é como se começasse um mundo novo. Então, a gente vai convidar, sejamos nós, encarnados e desencarnados, corajosos sustentadores e divulgadores da renovação moral do mundo pela verdadeira educação espírita, que se faz através do ensino dos princípios do Espiritismo, sem o pacote de erros, né? Desde crianças, adolescentes, adultos, tudo mais, vamos trabalhando, que é como formiguinha, pouquinho, é o suficiente. Não vamos mudar o mundo, não vamos, mas a nossa parte fica feita e a nossa consciência fica em paz. É o que eu penso. Né? Então, essas flores pelo aniversário da casa, para vocês todos, para as diretorias que, como o Osmo muito bem falou,
Eu só me pedi aquela hora porque você já tinha falado, mas desde a primeira, desde os fundadores, todas as diretorias, todos os trabalhadores, todo mundo que sustentou essa casa, física, financeiramente, espiritualmente, mantendo os estudos do Espiritismo, que vocês, e claro, os atuais, que todos sejam muito agraciados pelas bênçãos dos bons espíritos e que se sintam fazendo o seu papel, pequeno que seja, neste mundo. Porque, na verdade, um dia esse pequeno papel se soma com outro, que se soma com outro, que se soma com outro, e a gente terá um conjunto de pessoas sustentando essa doutrina libertadora, renovadora, que veio para modificar o mundo. Vai modificar não como o Espiritismo, mas as ideias aos poucos vão modificar. Obrigada.